Pessoal, hoje vamos falar sobre Hebreus, mais um Bioquidicas para você. Bora lá? Este povo hebreu, ele é da região do Crescente Fértil. Lembra daquela região que eu comentei em sala com vocês? Ela tem formato de lua crescente e tem vários rios que dão essa fertilidade. O rio Nilo, o rio Tigre, Eufrates, o Indo, o azul e o amarelo. Então, é nessa região que estão os hebreus, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. E eles são conhecidos como o povo bíblico. Na região, então, da Mesopotâmia, na cidade de Ur. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a política. A política deles é dividida em três fases. Eu tenho o patriarcado, quando eram chefes de famílias, quase tribais. Eu tenho a parte do juizado, que é a época de confrontos com os filisteus. E eu tenho a época do reinado, que é o período da unificação das tribos. Aí eu tenho três reis de destaque. Saul, que foi o primeiro rei, Davi, que é o período de expansão territorial, e eu tenho Salomão. Salomão é bem conhecido pelas minas do rei Salomão, pelo templo do rei Salomão. Salomão foi um rei bastante diplomata, ele conversou, ele agregava através de conversas. E ele incentivou o comércio e também as obras públicas. Aí tem alguns conceitos importantes para esse povo. Diáspora. Diáspora quer dizer dispersão. Os judeus foram dispersados quando os romanos, em 70 depois de Cristo, invadiram a região. Sionismo. Sionismo a gente vai falar bastante quando falarmos sobre Segunda Guerra Mundial, porque o sionismo está muito presente nesse contexto. O sionismo é uma filosofia política que pregava o retorno dos judeus, dos hebreus, à terra prometida, ou seja, a Palestina. E o antissemitismo? O antissemitismo também é um conceito que a gente trabalha bastante quando fala sobre Segunda Guerra Mundial, mas está intimamente ligada a esse povo, que é o preconceito, é a hostilidade contra os judeus. Aí nós temos um outro conceito que é a cisma. Cisma quer dizer divisão, uma ruptura. Nós temos essa cisma quando eu tenho a divisão do reino. Lembra que o reino era uma unificação? Então, agora eu vou dividir. Esse reino dos hebreus vai ser dividido em duas tribos. As tribos do norte, que eram 10, criaram um reino e chamaram de Israel. As tribos do sul, que eram duas, criaram outro reino, o reino de Judá, que daí vem a ideia de judeus. E aí, de maneira geral, como era a economia deste povo? A economia é agropastoril. Quem está na região do Crescente Fértil sempre está ligado à questão da agricultura. E os hebreus ainda têm a questão pastoril. E eles faziam comércio? Sim, se tivesse excedente, se sobrou, posso vender. Então, comércio, sim, do excedente. A religião, aí é bem importante, porque a religião deles é a religião monoteísta. No mundo antigo, politeísta, eles eram diferentes. O livro deles é a Torá, e a cultura é toda ligada à questão religiosa. A Páscoa, eles comemoram a saída do Egito, porque eles tinham sido escravos no Egito durante muito tempo, e quando eles fogem do Egito, eles consideram a Páscoa, eles comemoram a Páscoa. Pentecostes é o recebimento das tábuas de lei, também é bíblico, e é quando Moisés sobe a montanha, conversa com Deus, e quando ele desce, ele traz leis para botar ordem no povo. O Sabá. O Sabá é o sétimo dia da criação, é um dia que eles também comemoram. E os tabernáculos. Esse dia, essa festa, é uma festa da aliança com Jeová. A ideia é de que o homem fez uma aliança com Deus e que não sofreria mais catástrofes, né? E o Talmud, que é o conjunto de interpretações das escrituras.
Ou seja, ali eu tenho as interpretações e também tenho as tradições judaicas. E aí, o judaísmo oficialmente falando. Durante o Império Romano, ele se dividiu em seitas. Eu tenho os fariseus, os saduceus e os essênios. Importante dizer que a religião judaica é a religião monoteísta mais antiga do mundo. Ela data de aproximadamente o século XVIII antes de Cristo. E aí nós temos a cidade de Jerusalém nesse contexto todo. Esta cidade de Jerusalém, ela é considerada sagrada para as três maiores religiões do mundo, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O judaísmo adora a cidade de Jerusalém, por quê? Porque nesta cidade de Jerusalém nós temos o templo do rei Salomão e a Arca da Aliança. Segundo o judaísmo, isso é muito importante para eles, são símbolos, né? Jerusalém é adorada pelo cristianismo, por quê? Porque nós temos a via sacra de Jesus, né? A Bíblia fala no Novo Testamento sobre Jesus e se passa em Jerusalém, por isso ela é adorada, ela é considerada sagrada. E também para o islamismo, porque no islamismo o profeta Maomé vai adorar essa cidade também e vai considerá-la sagrada, porque ele vai alçar voo com o seu cavalo ao buraque. E é isso. Hebreus. Herança cultural dos hebreus. A herança cultural dos hebreus está intimamente ligada à questão religiosa, e é importante dizer que os hebreus têm uma sociedade patriarcal, uma sociedade masculina, ok? A mulher, ela é submissa. Importante reforçar a questão de ser o povo bíblico. A questão religiosa para este povo é muito importante. Falou, valeu? Falou, valeu. Até mais.